Será que eu devo ir chamar o coronel agora? Acabei de passar pelo escritório dele e, embora a Major Houlihan... É com esse clima de suspense e nostalgia que abrimos o nosso especial de hoje. Boa noite. Imagine estar nos bastidores de um dos maiores e mais amados seriados da história da televisão. O que você vê na tela é apenas uma ilusão. A verdadeira história, meus amigos, estava escondida nas sombras dos estúdios. Os roteiristas de MASH tinham um método de punição para os atores que reclamavam demais. Envolvia o calor infernal do verão, uniformes pesados de inverno e temperaturas beirando os 40 graus Celsius. Havia censores cortando palavras, criadores contrabandeando falas através da geografia e um ator que escondeu uma condição física durante toda a exibição do programa, sem que o público jamais suspeitasse. E o homem que escreveu o livro original, a semente de tudo isso? Ele odiava tanto a série que a chamava de comunista. Por 50 longos anos, essas histórias ficaram trancadas nos cofres de Hollywood, ganhando poeira. Mas não mais. Hoje, as cortinas se abrem. 25 segredos estão prestes a vir à tona, e nós vamos mergulhar nos mais intrigantes deles agora mesmo. Segredo. Número 25. O único roteiro rejeitado. Imagine a cena. Em 11 anos de transmissão e incríveis 256 episódios, a gigantesca rede CBS disse não para exatamente um único roteiro. Apenas um. O episódio se chamava Hawkeye on the Double, Hawkeye em dobro, escrito por Stanley Ralph Ross. A premissa era assustadoramente simples e inocente. O personagem Hawkeye namorava 2 enfermeiras ao mesmo tempo. Não havia nudez, não havia palavrões, não havia nenhuma cena picante. Mesmo assim, a CBS achou a ideia controversa demais e a vetou. Larry Gelbart, o co-criador da série, apenas ria da imensa hipocrisia. Pense na ironia profunda desta situação. A emissora aprovava semanalmente episódios densos sobre a morte, o trauma insuportável, o vício e a total destruição psicológica causada pela guerra. O sangue e a dor eram aceitáveis para a família na sala de estar. Mas um homem saindo com 2 enfermeiras ao mesmo tempo? Isso, para eles, era cruzar a linha da moralidade. Até hoje, continua sendo a única rejeição absoluta em toda a história da série. Segredo. Número 24. A vingança suada dos roteiristas. Nos bastidores da fama, o ego das estrelas pode ser um problema. Mas os roteiristas tinham uma arma secreta para lidar com atores difíceis, e ela era absolutamente diabólica. Sempre que o elenco começava a dar dores de cabeça com reclamações mesquinhas sobre os roteiros, pequenas implicâncias sobre os diálogos ou sobre como a cena deveria ser montada, os roteiristas Ken Levine e seu parceiro não discutiam. Eles simplesmente sorriam e preparavam a vingança. Ambientavam o próximo episódio durante o brutal e congelante inverno coreano. O que isso significava na prática? Significava que cada um daqueles atores tinha que gravar usando parcas militares pesadíssimas, gorros de lã e luvas grossas no rancho da Fox, em Malibu, na Califórnia, no meio do escaldante verão americano, com temperaturas batendo os 38 graus Celsius. Levine confessou mais tarde que bastou fazerem isso umas 2 vezes. O suor ensinou a lição. Eles nunca mais receberam uma única reclamação fútil sobre o roteiro. Segredo. Número 23. O truque das Ilhas Virgens. O Departamento de Padrões e Práticas da CBS, os famosos censores, era obcecado por policiar cada sílaba dita na TV. Logo no início da série, eles proibiram estritamente palavras como seios e virgem. A resposta de Larry Gelbart a essa censura tornou-se uma lenda sagrada entre os escritores de televisão. O que ele fez? Na semana seguinte,
Ele simplesmente escreveu um personagem que era um soldado nascido nas Ilhas Virgens. A palavra proibida navegou tranquilamente e foi parar em rede nacional através de uma mera referência geográfica. Os sensores nem piscaram. Gelbart notou, com um misto de deboche e pena, que os sensores eram literais demais. Eles pegavam os palavrões óbvios, mas eram cegos para a poesia da malícia. Ele adorava citar uma cena onde o personagem Frank Burns geme para Margaret, dizendo que ela é o seu porto seguro e que ele não saberia o que fazer se não tivesse ela para navegar para dentro. Essa frase, carregada de segundas intenções, passou pelos sensores completamente ilesa. Eles barravam as palavras claras, mas deixavam passar a malícia escondida. Segredo. Número 22. A Guerra Fria das Pegadinhas. A tensão de gravar uma série precisa ser aliviada de alguma forma. E Mike Farrell, que interpretava B.J. Honeycutt, elevou isso a outro nível. Ele orquestrou uma das pegadinhas mais elaboradas e longas da história da TV contra seu colega, Alan Alda. Tudo começou quando Alda comentou distraidamente que havia recebido uma ligação estranha de um golpista por telefone. Farrell viu ali uma oportunidade de ouro. Durante semanas, ele recrutou amigos, parentes e conhecidos para bombardear Alda de todas as formas. Eram ligações incessantes, cartas bizarras e até visitas presenciais de pessoas, todas fingindo ser o tal vigarista. O esquema cresceu como uma bola de neve. Alda estava genuinamente confuso, paranoico e cada vez mais frustrado, achando que estava sendo perseguido por um louco. O ápice? Um telegrama cantado bateu na porta de Alda. Quando ele finalmente percebeu a armação, ele olhou bem no fundo dos olhos de Farrell e disse duas palavras que, pelas políticas da nossa transmissão, não podemos repetir. Mas posso garantir. A primeira era seu, e a segunda envolvia a mãe do nosso querido Farrell. Segredo. Número 21. A arte escondida à vista de todos. Nas temporadas mais avançadas, o coronel Sherman T. Potter era frequentemente visto relaxando de toda a loucura da guerra, pintando quadros a óleo em seu escritório ou em sua tenda. A maioria dos telespectadores sempre assumiu que aquelas telas eram apenas objetos de cena, comprados ou feitos por um departamento de arte. Mas a verdade é muito mais bela. Cada uma daquelas pinturas mostradas na tela foi criada pelas mãos do próprio ator, Harry Morgan. Na vida real, Morgan era um pintor genuinamente talentoso. Os produtores perceberam que não havia motivo para contratar um artista falso quando a estrela do show podia fazer aquilo com maestria. Foi um daqueles momentos mágicos e raros em que o verdadeiro dom de um homem sangra para dentro do seu personagem, de uma forma tão simples e mútua que ninguém nunca precisou fazer alarde sobre isso. Segredo. Número 20. O verdadeiro amor na mesa do coronel. Ainda sobre o coronel Potter, havia um porta-retratos na mesa dele que permaneceu lá por 8 temporadas ininterruptas. A foto mostrava uma mulher identificada como Mildred, a amada esposa de Potter, que ficou em casa, longe da guerra. A mulher para quem ele escrevia cartas apaixonadas e sobre quem falava constantemente com um brilho nos olhos. Sabe quem era a mulher daquela fotografia? Seu nome era Eileen Detcham. Ela era a esposa de verdade do ator Harry Morgan. Os produtores nunca anunciaram isso para a imprensa. Morgan nunca usou isso para se promover. Mas durante 8 anos, em cada cena em que o coronel Potter olhava para aquela moldura com saudade e dizia o quanto sentia falta de Mildred, o ator não estava atuando. Ele estava olhando para o rosto da mulher real que o esperava em casa todas as noites. Era o segredo mais íntimo, puro e silencioso de toda a série. Uma âncora de amor verdadeiro no meio de um cenário de guerra fictício. Segredo. Número 19. O rosto familiar que ninguém notou. Mas as surpresas envolvendo nosso querido ator não param por aí.
Aqui vai algo que deixaria a maioria dos fãs de queixo caído. Antes de Harry Morgan imortalizar o papel do sábio e paternal Coronel Potter, ele já havia pisado naquele exato acampamento frente às mesmas câmeras. Acredite se quiser, ele já havia aparecido na série antes, mas interpretando um personagem completamente diferente. Segredo. Número 19. Continuação. O general louco que virou chefe. Na estreia da terceira temporada, em um episódio inesquecível, Harry Morgan fez uma participação especial. Mas ele não era o líder calmo que conhecemos. Ele interpretou o Major-General Bartford Hamilton Steele, um general de 2 estrelas que era, para dizer o mínimo, completamente desequilibrado. A atuação de Morgan foi tão absurdamente insana e hilária que a cena em que ele inspeciona as tropas precisou ser gravada 17 vezes. O motivo? Os atores Gary Burghoff, Radar, e McLean Stevenson, Coronel Blake, simplesmente não conseguiam parar de rir. Eles choravam de rir no set. Aquela performance caótica rendeu a Morgan uma indicação ao Emmy. Anos depois, quando Stevenson deixou a série e os produtores se viram desesperados por um novo oficial comandante, a memória daquele general lunático veio à tona. Eles perguntaram a Morgan se ele gostaria de voltar, mas como um homem totalmente diferente. Ele aceitou. A série simplesmente ignorou o fato bizarro de que o mesmo rosto já havia aparecido como um general maluco. No entanto, os roteiristas não resistiram a uma brincadeira genial. Em um episódio bem mais à frente, eles deram uma piscadinha sutil para os fãs mais atentos. O Coronel Potter comenta casualmente sobre um general completamente louco que, certa vez, o obrigou a engraxar a sola de suas botas. Uma piada interna perfeita. Segredo. Número 18. O destino escrito por uma gripe. Às vezes, a história da televisão não é feita em grandes salas de reunião, mas sim na cama de alguém doente. O descobrimento de David Ogden Stiers, o ator que deu vida ao inesquecível e snob Major Charles Emerson Winchester III, aconteceu por um puro, absoluto e febril acidente. Quando Larry Linville, Frank Burns, deixou o programa após a 5ª temporada, havia um buraco enorme no elenco. Em um sábado à noite qualquer, o produtor Burt Metcalfe estava em casa, derrubado por uma gripe terrível. Sentindo-se péssimo e sem energia para nada, ele apenas ligou a TV e deitou. O programa que passava era o The Mary Tyler Moore Show. Foi então que um ator na tela, interpretando um gerente de estação, entregou uma fala. Mas não foi apenas uma fala. Havia um equilíbrio tão perfeitamente assustador entre charme refinado e ameaça cruel que Metcalfe pulou da cama, esquecendo a febre na mesma hora. A fala do ator dizia algo sobre amar as pessoas e esperar que elas fizessem parte da família, seguida por um tom sombrio. E se não fizerem, eu farei questão de que morram na sarjeta. Terminando com um sorridente, tenha um bom dia. A reação do produtor foi como um raio. Alguém que consegue ser tão amavelmente detestável. É ele. É o nosso cara. Pense nisso por um segundo. Se Burt Metcalfe não tivesse pegado aquela gripe exata, naquele sábado exato, um dos personagens mais cruciais e complexos de MASH poderia nunca ter existido. Segredo. Número 17. A viagem que sujou os sapatos de sangue. Comédias americanas costumam ser escritas no conforto de escritórios com ar-condicionado em Los Angeles. Mas após a 2ª temporada, os criadores Larry Gelbart e Jenny Reynolds fizeram algo que nenhuma equipe de sitcom ousaria fazer. Eles pegaram um avião e foram direto para a ferida aberta. Eles viajaram para a Coreia do Sul. Lá, passaram 5 intensos dias no 43º Hospital Cirúrgico do Exército, a verdadeira unidade, antigamente chamada de 8055, que havia inspirado o livro original. Eles encontraram um lugar que já tinha trocado as tendas por prédios de concreto,
mas que ainda mantinha barracas prontas para o caos. E o caos aconteceu na frente deles. Enquanto visitavam o local, o horror real se apresentou. Alguém pisou em uma mina terrestre. Uma criança coreana foi atropelada por um jipe. A morte e o desespero não eram roteiros. Eram a vida respirando no pescoço deles. Essa viagem mudou o DNA do programa para sempre. Os criadores recolheram centenas de horas de entrevistas brutais com veteranos de guerra e compilaram tudo em livros grossos de referência. Aquilo virou a Bíblia da série. Quando Mike Farrell, BJ, entrou no elenco, entregaram-lhe um desses calhamaços e disseram: leia, é obrigatório. A série se tornou tão enraizada na verdade que nas temporadas finais, médicos reais da Guerra da Coreia ligavam para sugerir histórias que haviam vivido, apenas para ouvir dos produtores. Nós já gravamos essa. A realidade foi espremida até a última gota, a ponto de o material original finalmente secar. Segredo. Número 16. O criador que amaldiçoou a própria criação. Todo mundo ama o sucesso, certo? Errado. O Dr. Richard Hornberger foi o cirurgião real da Guerra da Coreia, que, usando o pseudônimo literário de Richard Hooker, escreveu o livro que deu origem a tudo isso. E ele guardava um ódio mortal pela série de TV. Hornberger era um homem de princípios profundamente conservadores. Quando ele viu sua obra de memórias militares ser transformada pelos roteiristas de Hollywood em um manifesto anti-guerra, recheado de política liberal e críticas ao sistema militar, ele sentiu repulsa. Tudo o que estava na tela ia contra a essência do que ele acreditava. Ele não poupava palavras em público. Chamava a série de baboseira comunista. O homem que deu vida a Hawkeye Pierce e Trapper John sentava-se em casa e assistia, com amargura, seus personagens virarem ícones pacifistas e rebeldes. Foi uma ferida que nunca cicatrizou. O Dr. Hornberger faleceu sem jamais fazer as pazes com a visão que a televisão deu à sua história. Segredo. Número 15. Banida na terra que tentou salvar. A ironia do destino é cruel. Enquanto as famílias americanas se apaixonavam pelas histórias de resgate e compaixão do acampamento 4077, o país que a série supostamente retratava queria que o programa desaparecesse da face da terra. A Coreia do Sul proibiu a exibição de MASH em todo o seu território. Na década de 1970, o governo autoritário sul-coreano estava obcecado em mostrar ao mundo uma imagem de nação moderna, em pleno desenvolvimento e democracia. Eles odiaram ver seu povo sendo retratado na TV americana como agrário, pobre e vivendo na lama dos anos 50. Anos mais tarde, o criador Gene Reynolds fez uma confissão de uma honestidade dolorosa. Ele admitiu que a série errou, e errou feio. Eles transformaram personagens coreanos em caricaturas rasas e estereotipadas. A linguagem falada pelos extras, muitas vezes, não era nem coreano. Era uma mistura ignorante de palavras japonesas. Ainda assim, mesmo com suas falhas e sua visão americanizada, a série fez algo milagroso por aqueles que voltaram da batalha. A Guerra da Coreia é frequentemente chamada de a Guerra Esquecida, mas não para a TV. O escritório de produção recebia milhares de cartas de veteranos chorando de gratidão, dizendo que MASH capturava a verdade emocional do que eles viveram e jogava luz sobre um sofrimento que os próprios Estados Unidos haviam escolhido apagar da memória. Número 14. A ficção que engoliu o tempo. E falando em distorções da realidade, o nosso próximo segredo desafia a própria matemática e as leis do tempo. Prepare-se para a ironia máxima de uma série sobre a guerra. Esta é uma daquelas estatísticas que parecem inventadas, mas é a mais pura verdade. A série MASH ficou no ar por 11 longas temporadas,
totalizando 256 episódios. Agora, puxe na memória ou nos livros de história. A Guerra da Coreia Real durou exatos 3 anos e 1 mês, de 25 de junho de 1950 a 27 de julho de 1953. Isso dá um total de 1.128 dias de conflito. Se formos levar isso ao pé da letra, significa que cada episódio da série cobriu, em média, apenas 4 dias e meio de guerra real. A ficção sobreviveu ao conflito que retratava em uma proporção quase de 4:1. E sabe qual é a pior parte? Não existia nenhuma Bíblia da série, aquele documento que os roteiristas usam para manter a continuidade da história. O escritor Ken Levine confirmou que a linha do tempo era uma bagunça completa. As datas nos diálogos se contradiziam o tempo todo. Nas primeiras temporadas, eles falavam do ano de 1952. Nas temporadas mais avançadas, eles retrocediam e mencionavam 1950. A coisa ficou tão absurda que na 9ª temporada houve um episódio comemorando a virada do ano para 1951, sendo que a série já estava no ar há 8 anos. Um fã mais atento fez as contas e descobriu que o personagem Charles Winchester, que chegou na 6ª temporada, teria ficado no acampamento por míseras 2 a 4 semanas antes da guerra acabar. O próprio Harry Morgan, Coronel Potter, admitiu que lá pela 9ª temporada, as rachaduras dessa ilusão de tempo já estavam impossíveis de esconder. Segredo. Número 13. O sangue falso e a alma verdadeira. O que separava MASH de qualquer outra comédia boba da televisão era o realismo cruel da mesa de cirurgia. E esse realismo tinha nome e sobrenome. Dr. Walter Dischel. Ele era um cirurgião de verdade e atuou como o consultor médico da série por todas as 11 temporadas. Ele foi um dos raros heróis anônimos que esteve lá do primeiro ao último dia. Nenhuma cena de cirurgia era gravada sem antes passar por um pente fino rigoroso. Cada roteiro enfrentava 5 rodadas completas de revisão médica. O Dr. Dischel mergulhava em antigos livros médicos dos anos 50 para garantir que nenhum procedimento mostrado na tela fosse moderno demais para a época da Guerra da Coreia. O compromisso dos atores com essa precisão variava muito. Alan Alda, Hawkeye, levava aquilo para o lado pessoal. Ele queria que cada corte, cada sutura, fosse perfeita. Mike Farrell, BJ, era tão obcecado que os roteiristas brincavam dizendo que ele devia ter feito o juramento de Hipócrates de verdade. Por outro lado, Wayne Rogers, Trapper John, não dava a mínima para os detalhes médicos. Ele só queria atuar e ir embora. A busca pela verdade também contou com a enfermeira registrada Connie Isaac, que trabalhou como consultora de 1977 até o seu trágico falecimento por câncer em agosto de 1982. O emocionante episódio final da série, aquele que parou os Estados Unidos, foi dedicado à memória dela. Uma homenagem justa para quem ensinou a ficção a curar. Segredo. Número 12. O Balé Invisível de Radar. Por 11 anos, juntando o filme original e toda na exibição na televisão, o ator Gary Burghoff carregou um segredo físico debaixo do nariz de milhões de espectadores. Era preciso um esforço descomunal para esconder a verdade. Gary nasceu com uma condição chamada Síndrome de Poland. 3 dedos da sua mão esquerda eram significativamente mais curtos que o normal, com 2 deles parcialmente colados. O público nunca viu isso. Por quê? Porque a equipe criou uma coreografia meticulosa para cada cena que ele gravava. Era um balé invisível. Gary segurava pranchetas bem na frente da mão. Ele a enfiava no bolso do casaco. Ele segurava objetos de um jeito muito específico ou simplesmente fechava os punhos. Os diretores de câmera sempre o posicionavam para filmar apenas o seu lado direito. O suor e a concentração necessários para manter essa ilusão, cena após cena,
temporada após temporada, eram gigantescos e funcionou tão bem que a esmagadora maioria do público nunca notou absolutamente nada. Até hoje, é considerado um dos segredos físicos mais bem guardados da história da televisão. Segredo. Número 11. O rosto de anjo e a fúria nos bastidores. A linha que separa o ator do personagem, às vezes, é um abismo. Rudder O'Reilly era o coração da série, um menino puro e amado por todos. Mas o homem que o interpretava, Gary Burghoff, tinha uma reputação muito diferente quando as câmeras eram desligadas. Em 1983, a famosa revista TV Guide publicou uma matéria devastadora que puxou a cortina de Hollywood com uma frase que virou lenda nos corredores. Todos amavam o Radar, mas odiavam o Burghoff. A reportagem dizia que as pessoas nos bastidores comemoraram em silêncio quando ele saiu. Atores não identificados relataram que Gary sofria de paranoia, achava que havia um complô contra ele, era rude com a equipe e, se alguém respondesse à altura, ele dava ataques de pelanca. Conta-se que Mike Farrell uma vez o confrontou cara a cara, dizendo que o problema de Gary era que ele adorava provocar os outros, mas não aguentava quando revidavam. A resposta de Gary virou uma piada interna no elenco. E eu estou ficando muito cansado de provocar. Mas o mundo não é feito só de vilões e mocinhos. O escritor Ken Levine, que estava nas trincheiras do set de filmagem, defendeu Gary com unhas e dentes, dizendo que essa história de que ele era um pesadelo era pura invenção da mídia. O ator Jeff Maxwell, que interpretou o cozinheiro Igor por 9 temporadas, foi ainda mais contundente. Ele disse que Gary era amigável, maduro, protetor, talentoso e um cara absurdamente legal. No fim, a verdade sobre o homem por trás dos óculos redondos depende de para quem você pergunta. Segredo número 10. O mistério do ursinho de pelúcia. Todo soldado precisa de um pedaço de casa para não enlouquecer, e para Radar, era o seu inseparável ursinho de pelúcia. Larry Gelbart incluiu o brinquedo em um dos primeiros episódios como um cobertor de segurança para a alma infantil do personagem, e a ideia deu tão certo que ficou para sempre. Nos bastidores, Burghoff o chamava carinhosamente de Tiger, tigre. O ursinho se tornou um dos objetos de cena mais icônicos da TV mundial, mas quando a guerra finalmente acabou e as luzes do estúdio se apagaram, algo bizarro aconteceu. O ursinho desapareceu sem deixar rastros. Evaporou. Por quase 3 décadas, ninguém sabia onde estava o pequeno companheiro de Radar. O mistério era tão grande que, quando o famoso Instituto Smithsonian montou uma exposição nacional sobre MASH, com os cenários reais doados pela produtora, os curadores tiveram que colocar uma plaquinha humilde e triste na parede. A placa confessava ao público que eles haviam tentado de tudo, mas não conseguiram localizar o lendário ursinho de pelúcia. Ele havia sumido na neblina do tempo. E como prometemos antes da nossa pausa, o mistério do ursinho de pelúcia sumido não terminou com aquela placa triste no museu. Aqui está o desfecho que parece coisa de cinema. Gary Burghoff, o eterno Radar, não aceitou a perda. Ele virou um verdadeiro detetive e rastreou o brinquedo. Descobriu-se que um designer de cenário, na calada da noite, havia leiloado o ursinho escondido de todo mundo. Gary comprou o seu velho amigo de volta. Mas a história ganha um tom ainda mais nobre. Em 2014, ele decidiu vender o ursinho em um leilão oficial. O lance final? Incríveis $14.307,50. E o que ele fez com essa fortuna? Doou cada centavo para uma instituição de caridade que cuidava de veteranos de guerra feridos. Hoje, o paradeiro do ursinho é novamente desconhecido, mas seu legado está feito. Ah, e um detalhe de aquecer o coração.
O ator que dava vida ao Garibaldo, Big Bird, na Vila Sésamo, conheceu Burghoff e ficou tão encantado com ele que decidiu batizar o ursinho de pelúcia do próprio Garibaldo de Radar. Mas as luzes dos estúdios também projetam sombras. E a nossa próxima história fala sobre a gaiola de ouro que prendeu uma das estrelas da série. Segredo. Número 9. A Prisioneira de Hollywood. No ano de 1981, durante as férias da série, a atriz Loretta Swit, a inesquecível Major Lábios Quentes, Houlihan, estrelou o filme piloto da série policial Cagney e Lacey. Ela foi um sucesso absoluto. A rede CBS a queria desesperadamente para o papel fixo. Ela também queria ir. Sentia que era hora de voar. Mas o estúdio 20th Century Fox bateu o pé. Eles se recusaram a liberá-la do contrato de MASH. Olharam nos olhos dela e disseram friamente: "Você não vai a lugar nenhum." O papel que seria dela foi para Meg Foster e depois para Sharon Glass, que acabou ganhando uma chuva de prêmios Emmy. Loretta, com a classe que lhe era natural, disse anos depois que talvez o destino tivesse planos melhores. Mas, meus amigos, a ironia por trás dessa história é amarga e profunda, e ninguém na emissora pareceu notar. Pensem comigo. Wayne Rogers quis sair e saiu. McLean Stevenson quis sair e saiu. Larry Linville e Gary Burghoff também foram embora. Todos homens. A todos eles foi concedido o direito de partir. Mas Loretta Swit, a única mulher do elenco principal, foi a única obrigada a ficar. Segredo. Número 8. O Império de Alan Alda. De todos os nomes em MASH, nenhum brilhou tanto ou projetou uma sombra tão grande quanto Alan Alda. A sua transformação criativa dentro do programa gerou um recorde que nunca, em toda a história da televisão, foi igualado. Alda escreveu 19 episódios, dirigiu 32, incluindo o épico final de 2 horas e meia, e ele se tornou a primeira pessoa na história a ganhar o prêmio Emmy por atuar, escrever e dirigir na mesma série. Ele tinha tanto poder que exigiu uma cláusula no contrato. Todo santo episódio precisava ter pelo menos uma cena na sala de cirurgia. Ele queria garantir que a série nunca esquecesse o cheiro de sangue e o peso moral da guerra, não importa o quão engraçada ficasse. O seu salário acompanhou o seu poder. Ele começou ganhando humildes $10.000 por episódio em 1972. Nas temporadas finais, ele embolsava espantosos $300.000 por episódio, cerca de 5,6 milhões por temporada. Ele era o homem mais bem pago da televisão mundial. Seus colegas de elenco não ganhavam nem um quarto disso. Mas o poder cobra um preço no convívio. Nem todo mundo amava o reinado de Alda. Diretores relataram em biografias que ele escondia muita hostilidade atrás daquele sorriso fácil. A série deixou de ser apenas uma comédia boba e virou um drama moral tão denso que os críticos começaram a chamá-la de o show de Alan Alda. Isso corroeu os bastidores. Os outros atores se sentiam cada vez menores, encolhendo na sombra gigantesca do Gavião Arqueiro, Hawkeye. Segredo. Número 7. $250 e o casaco de Betty Grable. Às vezes, uma lenda nasce por acidente. Jamie Farr foi contratado para um único e miserável dia de trabalho. Pagaram a ele modestos $250 para aparecer no 4º episódio da primeira temporada, dizendo apenas 5 ou 6 frases. Quando ele chegou ao seu camarim, viu um uniforme feminino pendurado. Como um sujeito simples, ele pensou: bom, devo estar dividindo o quarto com alguma atriz. Quando a produção avisou que o vestido era para ele, as palavras que saíram da sua boca foram: que diabos de papel é esse? O cabo Klinger, o homem que usava vestidos floridos para tentar convencer o exército de que era louco e voltar para casa, foi inspirado em uma história real de um comediante da Marinha.
Mas o que o público não sabia era de onde vinham aquelas roupas luxuosas. A lenda urbana dizia que ele roubava do guarda-roupa da própria esposa. Mentira! As roupas vinham diretamente do acervo sagrado da 20th Century Fox. Muitos dos vestidos ainda tinham as etiquetas escritas à mão, com os nomes das estrelas clássicas de Hollywood que os usaram. O famoso casaco de lã rosa pertenceu à musa Betty Grable. O vestido dourado espetacular era de Ginger Rogers. Essas peças hoje estão guardadas no Museu Smithsonian. Em 1979, a própria Ginger Rogers visitou os estúdios e levou um susto ao ver Klinger desfilando com o seu vestido antigo. E aqui vai o detalhe mais comovente de todos. Aquelas placas de identificação de metal, as dog tags, que batiam no peito de Klinger enquanto ele usava vestidos, não eram um adereço de cena. Eram as placas reais, autênticas, emitidas pelos militares para o próprio Jamie Farr durante o seu serviço militar. De todo aquele elenco principal, ele foi um dos únicos 2 atores que realmente serviram na Coreia. O suor e a fumaça de pólvora nele eram de verdade. Segredo número 6, a salvação improvável. Mas acreditem ou não, todo esse sucesso, esses Emmys e essa riqueza quase não existiram. Quando MASH estreou, foi jogada aos domingos, às 8 horas da noite. Na televisão, chamamos isso de horário suicida. A série foi esmagada entre 2 gigantes invencíveis da época, o maravilhoso mundo de Disney, na NBC, e o FBI, na ABC, que dominavam completamente as famílias nas salas de estar. A rede CBS mandou a série para aquele horário sabendo que ela iria morrer. E os números provaram isso. A audiência estava no fundo do poço, afundada nas posições 40 e 50 do ranking. Qualquer outra série teria sido cancelada ali mesmo, e a fita jogada no lixo. O que salvou o programa foi uma das intervenções mais bizarras, inesperadas e fascinantes da história da televisão. Tudo por causa de uma pessoa de fora, uma socialite. Mas o que ela fez, meus amigos, é uma história que eu conto a seguir. E foi assim que uma única mulher mudou o destino de um dos maiores clássicos da televisão. Retomamos exatamente de onde paramos, revelando como o programa escapou da morte certa. Essa socialite não era uma espectadora qualquer. O nome dela era Babe Paley, e ela era nada mais, nada menos do que a esposa de William S. Paley, o magnata fundador e todo-poderoso presidente da própria rede CBS. Babe assistiu aquele programa jogado no horário suicida e simplesmente se apaixonou pela história. O ator Jamie Farr contou mais tarde que essa lenda circulava pelos corredores do estúdio como um evangelho sagrado. A senhora Paley teria salvo a série ao sussurrar no ouvido do marido que MASH tinha potencial para ser a joia da coroa de toda a emissora. Gary Berghoff, o Radar, confirmou essa história anos depois. A reprise dos episódios durante o verão também ajudou o público a dar uma segunda chance à série. Mas a cartada final e decisiva veio do chefe de programação da CBS, Fred Silverman. Ouvindo os conselhos que vinham de cima, na segunda temporada, ele pegou MASH e o colocou no sábado à noite, ensanduichado exatamente entre Tudo em Família e The Mary Tyler Moore Show, o bloco de comédia mais poderoso e imbatível da televisão americana na época. O resultado foi explosivo e imediato. A série terminou sua segunda temporada como o 4º programa mais assistido de todo o país. Depois disso, eles nunca mais olharam para trás. Segredo. Número 5. A Guerra Santa contra as risadas falsas. Enquanto a série lutava por audiência, nos bastidores havia uma guerra ideológica acontecendo. O criador Larry Gelbart nutria um ódio visceral pelas tradicionais risadas enlatadas, aquelas risadas falsas de fundo usadas em comédias.
um ódio que beirava o fanatismo religioso. Para Gelbart, aquela risada de estúdio era uma mentira descarada. Ele dizia com indignação: "Você está mandando um engenheiro apertar um botão para produzir a risada de pessoas que sequer existem." E ele adorava apontar o quão doentio e absurdo era usar isso especificamente em MASH. Pense bem, as outras comédias famosas da época eram gravadas em palcos com plateias ao vivo, onde rir fazia sentido. Mas MASH era filmado como um filme de cinema, ambientado no meio da lama, do sangue e do desespero de uma zona de guerra. A pergunta que Gelbart jogava na cara dos executivos da emissora era sempre a mesma, cortante como um bisturi. Quem são essas pessoas rindo? De onde elas vieram no meio da Coreia? Ele pressionou a CBS sem pena. A emissora, exausta, cedeu apenas em um ponto. Concordaram em tirar as risadas falsas das cenas que aconteciam dentro da sala de cirurgia. O argumento de Gelbart foi simples e devastador. Ele disse que era impossível imaginar 300 pessoas de pé em uma sala de operações, dando gargalhadas enquanto os médicos costuravam as tripas de jovens soldados rasgados por estilhaços. Ele chegou a convencer a CBS a fazer exibições testes fechadas para o público, uma com risadas e outra sem. O resultado? O público gostou exatamente igual de ambas as versões. A resposta da emissora, contudo, foi um monumento à burocracia absurda. Já que não faz diferença na audiência, vamos deixar a risada falsa como está. Mas a vingança de Gelbart veio do outro lado do oceano. No Reino Unido, a rede BBC transmitia a série sem nenhuma risada falsa. O público britânico consumia o drama e a comédia de forma pura. Certo dia, a BBC transmitiu um episódio por engano com a faixa de risadas original dos EUA. Sabe o que aconteceu? O público britânico odiou, inundou a emissora de reclamações, e a gigante BBC teve que vir a público pedir desculpas oficiais pelo que chamou de dificuldade técnica. Anos depois, quando a série saiu em DVD e Gelbart finalmente pôde assistir a todos os episódios sem a máquina de risos, ele descreveu a sensação como emocionante. Ele percebeu o quanto aquele botão de engenheiro havia banalizado a alma profunda da sua obra. Segredo. Número 4. O garoto de 14 anos e a música de $2 milhões. Toda vez que MASH começava, aquela melodia suave e melancólica no violão invadia as casas. A música tema, que abriu os 256 episódios, carrega uma das histórias de origem mais improváveis e irônicas de toda a história da música. Tudo começou no cinema, com o diretor Robert Altman gravando o filme original em 1970. Ele precisava de uma música para uma cena específica de humor negro, e ele tinha duas exigências muito peculiares. Primeiro, a música precisava se chamar Suicide is Painless. O suicídio é indolor. Segundo, precisava ser, nas exatas palavras do diretor, a música mais estúpida e idiota já escrita pela humanidade. O experiente diretor tentou escrever a letra ele mesmo, mas simplesmente não conseguiu. Ele disse que sua mente não era capaz de criar algo tão intencionalmente bobo quanto a cena pedia. Então, o que ele fez? Jogou o problema no colo do seu filho, Mike Altman, que na época era apenas um adolescente de 14 anos. O garoto pegou um papel, uma caneta e, segundo os relatos, escreveu a letra inteira em ridículos 5 minutos. O compositor Johnny Mandel criou a melodia para acompanhar as palavras do menino. Quando a série de TV foi lançada, a CBS achou a letra sombria demais para as famílias americanas. Então, usaram apenas a versão instrumental. Mas aqui está o detalhe que muda vidas. A lei dos direitos autorais não liga se a música tem voz ou não. O dinheiro começou a pingar. E pingou ano após ano, década após década. O pai, Robert Altman,
Aquele diretor consagrado que comandou o filme inteiro recebeu um cachê total de $70 mil pelo seu trabalho. O seu filho adolescente, por ter assinado um contrato padrão de compositor, por uma letra feita em 5 minutos, ganhou royalties pelas 11 temporadas da TV e pelas décadas de reprises no mundo todo. O garoto embolsou um valor estimado em $2 milhões. Mais tarde, o pai daria risada em um programa de entrevistas, confessando: "Meu filho ganhou muito mais dinheiro com MASH do que eu jamais ganharei na vida." Segredo número 3. O fantasma assombrando o estúdio. A injustiça costuma ser o combustível perfeito para rebeliões silenciosas. E a nossa próxima história é sobre a rebelião mais fria já vista em um set de filmagem. O ator Wayne Rogers, cujo nome de batismo parecia o de um lorde, William Wayne Macmillan Rogers, III, fez o teste original para ser o grande protagonista, o Dr. Hawkeye Pierce. Mas o papel, como sabemos, foi para Alan Alda. A produção então ofereceu a Rogers o papel do seu parceiro, Trapper John McIntyre, com uma promessa solene, feita olhando nos olhos. Vocês dois terão exatamente o mesmo peso. Será uma parceria de iguais. Mas a televisão é uma fera ingrata. O carisma pacifista e rebelde de Alan Alda transformou-o em uma superestrela da noite para o dia. Os roteiristas, encantados, começaram a dar as melhores piadas, as cenas mais dramáticas e o holofote inteiro para Hawkeye. Rogers via seu personagem encolhendo, murchando no canto da tela. A gota d'água, o golpe de misericórdia no orgulho do ator, veio em dezembro de 1972, num episódio chamado Dear Dad, Querido Papai. Nele, os roteiristas transformaram Hawkeye, de repente, no cirurgião torácico chefe do acampamento. O problema? No livro original e no filme, essa especialidade médica pertencia exclusivamente ao personagem Trapper. Rogers sentiu que não estavam apenas roubando suas cenas, estavam roubando a própria identidade profissional do seu personagem. Ele reclamou. Bateu na mesa. Ninguém ouviu. Os executivos o ignoraram como se ele fosse invisível. Foi então que ele fez algo de uma genialidade tática impressionante. Desde o primeiro dia de produção, meses antes da fama, Rogers havia lido seu contrato com o estúdio 20th Century Fox e odiado uma cláusula de moralidade escrita nele. Ele achava o texto vago demais, algo que daria à rede o poder de demiti-lo por qualquer motivo fútil que eles considerassem ofensivo. Em vez de brigar com os advogados para mudar o texto, Rogers simplesmente não assinou o documento. Ele guardou a caneta e foi gravar. E de forma amadora e bizarra, o poderoso estúdio de Hollywood nunca notou. Ninguém cobrou o papel. Isso significava que, durante 3 longas e desgastantes temporadas, um dos atores principais da maior e mais quente comédia da televisão americana trabalhou como um fantasma. Ele não tinha nenhum acordo legalmente vinculativo com ninguém. Ele era um homem livre, apenas esperando a hora certa de virar as costas e ir embora para sempre. E quando ele o fez, o estúdio não pôde fazer absolutamente nada para impedi-lo. E o que aconteceu depois? Absolutamente nada. Ninguém nos escritórios de advocacia do estúdio verificou os arquivos. Ninguém cobrou o papel assinado. Quando Wayne Rogers finalmente virou as costas e foi embora da série ao final da 3ª temporada, em 1975, o poderoso estúdio da 20th Century Fox rosnou e o processou em absurdos $3,5 milhões por quebra de contrato. Quando o caso chegou aos tribunais, os advogados de Rogers simplesmente abriram a pasta e colocaram na mesa o documento em branco, sem assinatura, sem acordo. O gigante de Hollywood perdeu feio. Rogers saiu andando de cabeça erguida, de mãos limpas e livre como um pássaro, deixando para trás um programa que continuaria no ar por mais 8 longos anos sem ele. A arrogância dos engravatados
encontrou a esperteza do homem comum. Mas as surpresas dos bastidores estavam longe de acabar. Prepare-se, pois agora entramos nos 2 momentos mais monumentais desta história. Segredo número 2. O final que secou as caixas d'água de Nova York. No dia 9 de outubro de 1982, a natureza decidiu tomar a caneta e escrever o seu próprio roteiro trágico. A equipe de produção estava no famoso Rancho da Fox, no Parque Estadual de Malibu Creek, gravando as cenas do tão aguardado episódio final de toda a série. De repente, um incêndio florestal real, furioso e incontrolável, varreu o vale. O fogo engoliu o set de filmagem ao ar livre sem dó nem piedade. Os prédios de zinco corrugado, as tendas onde tantas histórias foram contadas, o amado refeitório. Tudo foi reduzido a fumaça e cinzas. O ator Alan Alda descreveu com tristeza o momento em que caminhou pelos escombros. Onde antes havia prédios, ele só via pequenas poças de alumínio derretido brilhando no chão negro. Apenas um jipe carbonizado e uma ambulância enferrujada sobreviveram ao inferno. Os roteiristas se viram em um pesadelo. Eles tinham míseros 6 dias para reescrever o roteiro e incluir aquela catástrofe na história. E eles fizeram isso com maestria. No episódio final, um ataque com bombas incendiárias causa um incêndio florestal que obriga todo o acampamento 4077 a evacuar às pressas. Todo aquele dano pelo fogo que você vê no inesquecível episódio Adeus, Despedida e Amém não é maquiagem de cinema. Aquilo é a realidade pura e nua. Quando esse capítulo de 2 horas e meia foi ao ar, na noite de 28 de fevereiro de 1983, algo surreal aconteceu. O país parou de respirar. O episódio tornou-se o evento televisivo definitivo da sua era. Mais de 105 milhões de americanos sentaram em frente à TV. Para você ter uma ideia, isso significava que mais de 3 de cada 4 televisores, ligados em todo o território americano, estavam sintonizados em MASH. Os anunciantes pagaram $450 mil por meros 30 segundos de comercial, um valor que superou até os anúncios do Super Bowl daquele ano. O programa manteve o título de atração mais assistida da história da TV americana por impressionantes 27 anos, e até hoje é intocável quando falamos de ficção. Mas a prova mais maravilhosa e bizarra de que MASH havia paralisado uma nação não veio dos medidores de audiência. Veio dos encanamentos da cidade. Um porta-voz do Departamento de Proteção Ambiental de Nova York foi aos jornais confirmar um dado insano. A cidade gastou mais de 25 milhões de litros de água a mais do que o normal logo após o fim da série. Às 23 horas e 3 minutos em ponto, exatos 3 minutos após os créditos finais rolarem, a pressão nos túneis de água da cidade explodiu. Cerca de 1 milhão de pessoas se levantaram do sofá e deram descarga em seus banheiros simultaneamente. Engenheiros com 40 anos de carreira disseram que nunca tinham visto nada igual na vida. Em Illinois, uma estação de tratamento de água exibiu um gráfico mostrando picos gigantescos no uso de água exatamente durante os intervalos comerciais da série. O motivo? Simples e humano. Uma nação inteira prendeu a respiração e a bexiga porque não queria perder um único segundo sequer daquela despedida. Segredo número 1. O luto real que fizeram. Questão de esconder. E assim chegamos ao topo da nossa montanha. O segredo final. A história da morte que chocou a América. O ator McLean Stevenson, que interpretava o amável, paternal e sempre atrapalhado tenente-coronel Henry Blake, estava inquieto com a própria vida. O sucesso da série não era suficiente para ele. Ele queria ser a grande estrela no letreiro brilhante, não apenas uma peça em um jogo de xadrez. A atriz Loretta Swit lembrou que ele confessou sua angústia.
Sei que nunca farei parte de nada tão bom quanto isso, mas eu preciso sair e ser o número 1. Cegado pela ambição, ele assinou um contrato milionário para estrelar seus próprios programas em outra emissora, a NBC. Diante dessa despedida, os criadores da série, Larry Gelbart e Gene Reynolds, tomaram uma decisão tão ousada e sombria que nunca, em toda a história da comédia na televisão americana, havia sido tentada. Eles iriam matar o personagem. Ninguém morria em comédias, muito menos os protagonistas bonzinhos. Para que o choque fosse devastador, não apenas para o público, mas para quem estava gravando, os produtores agiram como agentes secretos. Eles arrancaram a última página do roteiro de todas as cópias entregues aos atores. O mistério foi mantido a 7 chaves. O único homem no mundo que sabia de tudo, além dos roteiristas, era Alan Alda. Até mesmo o próprio McLean Stevenson, o dono do personagem, gravou as suas cenas de despedida sem ter a menor ideia de que Henry Blake iria para o caixão. Ele só foi avisado no estúdio minutos antes das câmeras ligarem para a cena final. O resto do elenco estava completamente cego quando o diretor trouxe a página escondida à tona, mandou posicionar as câmeras e gritou: "Ação!". A cena, exibida no final da 3ª temporada, em 18 de março de 1975, é uma facada no peito. O pequeno Radar O'Reilly, quase como um menino órfão, entra na sala de cirurgia no meio de uma operação. Com o rosto pálido, ele tira o boné em sinal de respeito, segura um pedaço de papel tremendo e lê o telegrama militar para a equipe. O avião do tenente-coronel Henry Blake foi abatido sobre o mar do Japão. Caiu girando. Não houve sobreviventes. O que você vê na TV a seguir é história pura. Os olhares vazios, o som dos instrumentos cirúrgicos caindo de mãos trêmulas e batendo no chão de pedra. Os olhos marejados de lágrimas grossas. Aquilo não era atuação. O choque ali era o mais próximo do sofrimento humano real que a ficção já conseguiu capturar. O ator Jamie Farr confirmou que eles ficaram dilacerados no estúdio porque realmente não sabiam que aquilo iria acontecer. O clima após a gravação foi de luto verdadeiro. A festa de despedida que haviam planejado para o elenco foi sumariamente cancelada. Stevenson, que havia ficado atrás das câmeras assistindo a cena da própria morte fictícia, saiu do estúdio em silêncio, profundamente magoado, sem conseguir dizer uma palavra. O público não perdoou. Os escritórios da produtora foram soterrados por mais de 1000 cartas furiosas. O telefone não parava de tocar. Uma mulher indignada de Nova York conseguiu ligar diretamente para o criador da série e gritou no telefone: "Eu não sei por que vocês fizeram isso. Era só uma comédia. Não era necessário causar essa dor." Mas o criador não pediu perdão. Ele explicou o seu lado, duro como a guerra. Durante 3 anos, mostramos figurantes sem rosto nas macas, fingindo ser soldados mortos. Esta era a nossa única chance de matar um personagem que o público amava de verdade. A guerra leva as pessoas boas também. Ele jurou que não foi uma vingança contra a saída do ator, mas queria que o sacrifício significasse algo. E a lição de vida que se seguiu para McLean Stevenson foi de uma ironia amarga e dolorosa. Ele saiu de MASH para se tornar o grande astro que sempre sonhou. Em vez disso, ele mergulhou em uma sequência humilhante de programas que fracassaram miseravelmente de audiência e crítica. Nenhum de seus novos projetos durou mais que 1 temporada e meia. O palco sem seus antigos amigos era frio. No fim de sua vida, com a voz carregada pela maturidade e pelo arrependimento sincero, ele admitiu a dolorosa verdade que demorou a enxergar. Eu não deveria ter saído. O erro foi meu. Eu achei que o mundo inteiro estava apaixonado por McLean Stevenson, mas a verdade é que eles estavam apaixonados por Henry Blake. E então, o universo deu o seu último e assustador golpe. McLean Stevenson
faleceu em decorrência de um ataque cardíaco no dia 15 de fevereiro de 1996, aos 68 anos de idade. E por um capricho cósmico que beira o inexplicável, Roger Bowen, o ator que interpretou exatamente o mesmo personagem de Henry Blake no filme original dos cinemas, teve um ataque cardíaco fulminante e morreu no dia seguinte, aos 63 anos de idade. A família de Bowen ficou tão assustada com a bizarrice da situação que escondeu a morte dele da imprensa por uma semana inteira, com medo de que os jornais achassem que era um erro de reportagem ou uma brincadeira de mau gosto. 2 homens interpretaram Henry Blake. Os 2 morreram de falha no coração, com exatos um dia de diferença. Meus amigos, nem os melhores roteiristas de Hollywood conseguiriam escrever um final tão trágico e perfeitamente poético. Se fosse ficção, ninguém no mundo acreditaria. E assim, as câmeras finalmente se desligam. Mas as histórias... essas ecoam pela eternidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.